Olá! Aqui no município de São Paulo, crianças e adolescentes afastados do convívio familiar podem contar com as famílias acolhedoras. Este é um assunto que você vai conhecer melhor a partir de agora no Sala de Visitas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sala de Visitas, um espaço onde, junto a um vereador ou vereadora, convidamos também um especialista para discutir um tema importante para a nossa cidade. Eu sou a Elis Marina e hoje vamos conhecer melhor um serviço oferecido na cidade voltado a crianças e adolescentes. Para falar sobre as famílias acolhedoras, eu converso a partir de agora com o vereador Gilberto Nascimento, do PL. Olá, vereador, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Elis, eu que agradeço de estar aqui no Sala de Visitas, na TV Câmara. Muito bem. E nós vamos também conversar a partir de agora com a Gisele Oliveira, ela que é gerente do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora Pérolas Santo Amaro do ABA Brasil. Muito obrigada por ter vindo, um prazer tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, o prazer é meu de poder estar aqui falando de um tema tão relevante e importante para a nossa cidade. E nós lembramos que este programa está sendo transmitido pelo canal 8.3 da Rede Legislativa, no 2.4 da multiprogramação da TV Cultura, no portal da Câmara e também está disponível no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, no @Câmara São Paulo. E você que nos assiste é o nosso convidado de honra para essa conversa. Então vamos começar. Vereador, primeiramente, esse tema proposto vai bem de encontro, né, com o trabalho que o senhor vem desenvolvendo junto à assistência social, não é? Exatamente, é um tema que eu conheci há muitos anos atrás. Antes mesmo de ter ido para uma Secretaria de Estado, eu tive a oportunidade já de, por 2 vezes, estar secretário de Estado de Desenvolvimento Social, uma vez com o Márcio França e agora também com o Tarcísio. Então, um tema que, além do município, também levei no Estado, tentei fomentar o máximo possível. Nós temos, fora a cidade de São Paulo, outros municípios também que são exemplos de família acolhedora, mas a ideia é trazer conhecimento para as pessoas entenderem o que é o tema, para que eles possam também ajudar essas crianças e adolescentes. Com certeza. E nesse tema, não é? A Gisele vai nos explicar tudinho, né, Gisele? Sim, espero. Primeiramente, eu quero saber de você qual que é o papel dessas famílias acolhedoras, né? Em que momento que elas costumam ser acionadas? Sim. Bom, as crianças que as famílias recebem, elas vêm por um acolhimento judicial. Então, são crianças que precisaram ser retiradas das suas famílias e as famílias acolhedoras as recebem, né, temporariamente. O papel dessas famílias acolhedoras é cuidar dessas crianças no período, temporariamente, como se fosse um filho em casa. Né? Ela vai dar todo afeto, amor, cuidado e principalmente essa atenção individualizada, que é algo que não acontece em um acolhimento institucional. E quando você fala para a gente que é uma decisão judicial, quer dizer, são famílias em que situação? Dá uma ilustrada para a gente, óbvio que deve ter, enfim, N situações, né, vereador? Sim. Mas assim, dá uma ideia para a gente. Por exemplo, uma criança que acontece isso, outra que acontece aquilo. Sim. Dá uma ideia para a gente. Bom, normalmente as crianças que são afastadas, né, de suas famílias, a gente fala que elas tiveram seus direitos violados. Ou seja, elas estão correndo algum tipo de risco. Normalmente, a maioria dos casos vem como negligência para a gente. Essa palavra negligência, ela pode ser interpretada de várias formas, né? Mas hoje, uma família, por exemplo, que uma criança ficou sozinha, sem alimentação ou sem os cuidados básicos. Muitas vezes a família tem ali uma situação de drogadição, que não consegue, né, dar a atenção necessária para aquela criança, ela precisa ser retirada para que a gente consiga cuidar dessa família, para que ela consiga criar autonomia novamente, para ver a possibilidade dessa criança retornar com segurança. Né? Então, se não é possível essa criança retornar, essa criança, então o judiciário é quem vai decidir se ela vai para uma família substituta. Ela pode ir também para a sua família extensa, uma avó, um tio, né? Pode acontecer. E aí a família acolhedora fica com essa criança nesse período, até que a situação dela se resolva. E, vereadora, essa é uma política pública interessante, né? Porque é uma possibilidade para dar um norte também para essa criança que, muitas vezes, está numa situação de vulnerabilidade, né? Com certeza. Casos de violência também, né? Quando a justiça aciona, ela vai realmente defender os direitos daquela criança. O ECA, ele mesmo diz o seguinte:
primeiro, antes de mandar para um serviço de acolhimento e tal, manda para uma família acolhedora. Então, é uma política pública já reconhecida, mas pouco divulgada. Eu fico feliz de vir aqui na sala de visitas exatamente para isso, para a gente poder divulgar mais esse tipo de atuação. Veja bem, as pessoas costumam me perguntar, até porque eu sou família acolhedora também, qual é a diferença? Por que não eu partir, por exemplo, para adoção? Né? E eu costumo dizer, e ela vai me corrigir que ela é especialista, se eu estiver errado nesse ponto de vista. Quem quer adotar uma criança ou um adolescente, ele está buscando preencher a sua família, né? Preencher aquele vazio, ou quer ter um filho, quer ter alguém ali para dar o sobrenome. Famílias acolhedoras é um pouco diferente. E aí as pessoas falam, mas parece que vocês não têm coração, porque aí se a criança fica pouco tempo, você tem que entregar a criança novamente para a justiça. A diferença é exatamente a seguinte, Elis. Quem é família acolhedora tem no coração, tem na mente, tem na cabeça o seguinte, se eu posso fazer a diferença na vida de alguém, seja por 1 segundo, por 10 minutos, por 1 mês, por 1 ano ou por 10 anos, por que não fazer? Então é uma visão diferente, distinta. Claro que quando a criança sai, ou o adolescente sai, como eu já presenciei em entidades, quando você entrega novamente para aquela família, quando aquela família se reajustou, ou quando ela chega aos 18 anos, por exemplo, aí a gente sabe que o coração fica na mão, porque todo mundo se apega. Exatamente. É óbvio. Essa é uma coisa que eu estava pensando aqui, como fica isso, mas acima disso, Elis, é ter essa certeza do seguinte, olha, eu estou fazendo a diferença na vida dessa criança, eu estou fazendo a diferença na vida desse adolescente, enquanto eu puder fazer, enquanto ela aceitar que eu faça. Ainda quero voltar na sua história pessoal, hein, vereador, mas deixa eu perguntar uma coisinha para a Gisele. Gisele, então, assim, pelo que o vereador contou aqui para a gente hoje, é vocação, né? Mas eu queria saber de você, ou seja, uma pessoa tem que se sentir vocacionada em ser uma família acolhedora, né? Qual é o perfil dessas famílias? Elas procuram ser famílias acolhedoras? Vocês identificam no meio social? Falam assim, não, essa família pode ser uma família acolhedora. Como é que é na prática? O que hoje é difícil é conseguir essas famílias, né? Mas as famílias que chegam até nós, ou vai ser através de outras famílias acolhedoras, algumas através de divulgações mesmo. Então, aonde chamar, nós estamos lá fazendo a divulgação. Porque, de fato, o que falta é a sociedade conhecer e saber que existe essa possibilidade de acolhimento. Normalmente, essas famílias acolhedoras são famílias que já estão resolvidas. Então, elas têm os seus filhos ou não, né? Ou os filhos têm filhos ainda pequenos, outros filhos adultos, mas são famílias que têm esse coração voluntário. Então, eles querem fazer esse trabalho social. Trabalhar em favor de alguém, em benefício de alguém. É exatamente isso, não importa o tempo que essa criança vai ficar nessa família, o tempo que essa criança precisa desse apoio. E, para além disso, a gente vai para a questão científica, né? Vamos ver o que a ciência fala sobre isso. O acolhimento institucional, ele é muito prejudicial no desenvolvimento da criança. Nós, seres humanos, nós precisamos de afeto para desenvolver. É uma questão de necessidade para desenvolver. Tem pesquisas, né, que falam que uma criança, por exemplo, que se ela fica sendo só trocada a fralda e alimentada, só isso, sem ninguém olhar para ela, sem ninguém conversar com ela ou estimular, aquela coisa automática, ela pode até morrer. Nossa! Porque nós precisamos, nós seres humanos temos a necessidade desse afeto, desse olhar, desse cuidado individualizado para o desenvolvimento saudável. Então, pesquisas já mostram, né, que em 1 ano uma criança pode perder até 4 meses do seu desenvolvimento com acolhimento institucional, por conta da impossibilidade, né? Não é que o acolhimento das pessoas são ruins, os funcionários não cuidam bem, não é sobre isso. É sobre a forma, né? O acolhimento institucional, ele é feito para acolher várias crianças ao mesmo tempo. Quando você recebe uma criança em sua casa, você atende à individualidade dela. Certo. Você consegue acompanhar ela nos detalhes, vamos dizer inserir assim. ela no meio, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu com o senhor, né, vereador? Com Cat, né, que Isso, você falou? isso. Que entrou na sua família Exatamente. em que ano? Já tem um bom tempo, estava quase com 18. E hoje ela tem? 23. 23 anos. Então, você e a sua esposa Érica falaram, vamos ser família acolhedora. Na verdade, nós conhecemos ela num trabalho social que a gente fazia, né, de produzir alimentação para as pessoas em situação de rua.
E aí ela virou voluntária e a gente percebeu que ela ia embora para casa, às vezes para casa da mãe, às vezes para casa da avó. Demorava muito para ir, demorava muito para chegar, aqui de São Paulo mesmo, lá de Guaianazes. E um dia a gente convidou ela para dormir em casa, até porque no outro dia tinha coisa cedo, por aí vai. A gente começou a perceber e a gente sentiu no coração mesmo, né? De poder tentar ajudar e fazer a diferença. Porque a nossa lógica era, se a gente faz um prato de comida para fazer a diferença e para uma pessoa por 5 minutos... Peraí, a gente tem uma pessoa aqui que a gente pode fazer a diferença 24 horas por um bom tempo. A gente começou esse relacionamento com ela, óbvio, e hoje eu vejo a diferença grande do que era ela quando chegou e do que é agora, né? Ela passou por traumas, por dificuldades, uma família muito extensa, não tinha relacionamento com o pai, só conhecia a mãe, são ela mais 15 irmãos, entre irmãos e irmãs, então... a mãe trabalhava a semana inteira. E aí a gente acabou convidando ela para estar em casa. A gente tem, obviamente, relacionamento com a mãe dela. E ela virou praticamente uma filha. Quando a Érica falou, olha, como é que a gente vai fazer? Eu falei, ó, eu topo deixar ela em casa, né? Mesmo não sendo uma questão judicial, né? Certo. Mas a nossa foi uma atitude de coração mesmo. Falei, desde que a gente trate como filha. E aí eu acho que foi daí que fez a diferença, porque eu me lembro, Elis, que era um Natal e nós fomos para um outlet que é aqui no interior, e eu peguei, acho que dei R$200 para cada um dos 3 e dei para ela também. Ou seja, você tem 3 filhos? Eu tenho 3. E aí com a ela Cat 4. entrou para fazer a parte. E aí quando eu dei ela, eu falei, Cat, se você vai estar com a gente, você vai ser igual filha. Então tudo que um tiver, o outro vai ter. Aí o ano seguinte a gente mudou de apartamento, cada um foi lá escolher sua cama, sabe? Tudo igualzinho. Hoje ela é uma bailarina profissional formada, o sonho linda, dela né? era dançar balé, ela teve a oportunidade que ela sempre sonhou, porque ela começou no balé num projeto social, depois veio com a gente, ela foi, se profissionalizou, começou a dar aula, tive a oportunidade, graças a Deus, de mandar ela para Nova York, fazer um curso lá, daí ela foi chamada, ficou mais 1 ano lá em Nova York. Então a gente costuma dizer o seguinte, até para as pessoas entenderem melhor, era como se tivesse um passarinho com a asa quebrada e a gente trouxe para casa, ajudamos ela e ela voou e chegou no sonho dela. Que história linda, né, gente? Gisele, ainda tenho muito para conversar com você também, vereador Gilberto, mas nós vamos interromper essa conversa rapidamente para um breve intervalo. E você que está acompanhando o Sala de Visitas pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. É só aproveitar esse intervalo para fazer a inscrição no nosso canal oficial e também não perder nenhum conteúdo da Rede Câmara São Paulo. A gente volta já já. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 2h da tarde. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Sala de Visitas. Hoje estamos recebendo o vereador Gilberto Nascimento e a gerente do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora Pérola Santo Amaro do ABA Brasil, a Gisele Oliveira. E Gisele, eu já vou voltar com você porque são tantas curiosidades sobre esse serviço de acolhimento. Por exemplo, começa contando para a gente quais são as regras principais para ser uma família acolhedora. Bom, tem alguns critérios, mas eu vou falar dos mais importantes, vamos dizer assim, né? Tem que ter maioridade, né? O estado civil, né, não importa. A pessoa não pode estar na fila de adoção e não pode ter interesse em adoção, né? Tem que ter tempo e disponibilidade. Quando eu falo ter tempo e disponibilidade, eu não estou falando que a pessoa não pode trabalhar, não pode, ela vai ter a vida dela normal, mas certamente precisa ter tempo para dispensar para aquela criança e fazer vai ter alguns atendimentos conosco.
Porque Certo. quando ela recebe uma criança, ela recebe uma equipe técnica também. É um treinamento, vamos colocar assim. Isso. O treinamento, ele acontece antes de receber a criança. Ah, tá. Então depois é um acompanhamento, Exatamente. Então. Primeiro tem um treinamento. Então tem os critérios, isso mesmo. Ela vai ver se você tem os critérios, se tem os critérios ali mínimos. Vai enviar uma documentação. A documentação tá ok, aí vai para a próxima etapa, né? Que são algumas visitas domiciliares, que a equipe técnica vai fazer e a família vai participar também de um processo, né, de capacitação, que a gente chama. Todo esse período, para que se torne uma família acolhedora, ele vai durar de 3 a 4 meses, tá? Então, é um trabalho cuidadoso. Para nós, por que demora tanto? É um trabalho cuidadoso, a gente está lidando com vidas, não só com a vida das crianças, mas com a vida dessas famílias. Uma coisa importante também é que se a família tem várias pessoas, mesmo que não são as principais, o pai e a mãe, mas tem 2 filhos. 2 filhos precisam conhecer minimamente, mesmo se forem crianças, né, ali na linguagem dele, entender o que está acontecendo e está tudo bem para eles. Se for maior de idade, eles precisam ter concordância de todo mundo, porque aquela criança vai fazer parte daquela casa. Sem dúvida. E aí, o senhor pode dar também um depoimento aqui. Como é que os seus filhos receberam essa nova integrante? Receberam muito bem, assim, não tiveram problema de ciúmes nem de nada, né? Eles têm, a Cat tem 23, o Guilherme 22, Isabel 20, Elisa 18, então ficou quase uma escadinha. Viraram parceiros. Eu já tive essa experiência no passado, porque o meu pai, eu tive um irmão mais velho que faleceu, e aí nas férias seguintes, meu pai pensando em mim e no meu irmão, a gente sempre ia numa entidade e aí alguns meninos passavam férias com a gente. Então, eu sempre tive um pouco dessa relação de, poxa, a gente pode fazer a diferença na vida deles, né? A gente fez esse período de férias quando eu era pequeno. E aí isso ficou no coração. Quando a gente teve a oportunidade, a gente fez sim. E não foi só bom para ela, mas para a nossa família, para os de sangue, também foi fundamental, né? Porque você traz uma moça nova, né? Já praticamente criada, com outro perfil, uma outra criação, uma outra cultura. Você trazer para dentro de casa é um desafio. Né? Para mim foi um desafio grande. Isso me ajudou, por exemplo, no relacionamento com minha outra filha, certo, que a gente é muito igual, então a gente discutia muito. E aí um dia eu percebi que com a Cat, para eu falar alguma coisa para ela, para eu dar uma bronca nela, né? Para eu educá-la em alguns momentos, porque ela era muito arisca e tal. Às vezes que eu sentava com ela, eu pensava para sentar com ela e falar no sofá. E uma das vezes eu tive muita paciência de falar com ela. E eu percebi a Isabel passando na sala e olhando, né? Eu falando baixinho, com todo carinho e tal, para não machucá-la mais ainda. Certo. E ali me deu um insight, eu falei, peraí, se eu falo assim, eu também preciso falar assim com a Isabel. Entendi. Então isso mudou bastante, não só para mim, mas para os meus filhos e para a Cat, Quer dizer, te chamou a atenção, claro, que por ser sua filha mesmo, você não tinha, de repente, né, vamos colocar assim, não teria o mesmo entre aspas, cuidado, a mesma paciência. E com a outra moça, porque era uma pessoa de fora, que você já sabia que tinha passado por uma situação difícil, você teve mais, aí você falou, opa, preciso mudar também o meu comportamento ali. Exatamente. Que aprendizado bonito, não é, vereador? Muito bonito mesmo. E lá em casa, graças a Deus, todo mundo mata e morre um pelos deu outros. Deu certo, que bom. E, Gisele, explica melhor pra gente, por exemplo, uma família acolhedora, quando recebe uma criança ou um adolescente, ela já sabe quanto tempo ela vai ficar com esse indivíduo novo dentro de casa? E também queria saber o seguinte, e a questão de gastos? É uma pessoa que tem que estar preparada para isso, porque é por conta dela mesmo, né? Então, hoje o município de São Paulo, né, as famílias acolhedoras recebem um valor, né, que a gente chama de auxílio, que não é uma remuneração, é um auxílio para que ela receba essa criança em sua casa. Uma ajuda de custo. Exatamente. Tá. Então, ela recebe um valor que hoje está prescrito como um salário mínimo, né? Tem municípios que trabalham valores diferentes, mas é assim que está escrito no município de São Paulo. E esse valor é mensal enquanto ela estiver com a criança ou com o adolescente? Exatamente. Certo. Então, é até enquanto ela estiver com a criança, ela recebe esse valor. Aí você perguntou sobre o tempo. Você sabe quanto tempo vai ficar ou não? Não sabe, porque se trata de um processo judicial, então você não sabe quanto tempo. Então nós já tivemos acolhimentos de uma semana, já tivemos acolhimentos de um mês, já tivemos acolhimentos de 1 ano e meio, então vai depender.
né, de cada processo, como vai caminhando. E aí tem o perfil dessa criança que vai para casa. Diferente, né, de como o vereador está contando, da experiência dele pessoal, quando é um serviço de família acolhedora, a equipe técnica, junto com a família, vai definir um perfil da criança na questão da idade que aquela família consegue administrar. Se é uma criança em idade escolar, se é um bebê, se é um adolescente. Então, vai depender do perfil ali daquela família. Aí isso ela já sabe. Então, sabe mais ou menos a idade. Aí ela vai receber uma ligação nossa, né? O judiciário nos liga ou a própria prefeitura, através da central de vagas, perguntando se a gente tem a vaga, tendo a família, a gente entra em contato com ela. Daí ela recebe a criança em casa. Mas quanto tempo? Aí... Mas como é que é isso na prática? Vocês conseguem identificar se aquela família é melhor para receber uma criança menor ou se é melhor para receber um adolescente? Se tem esse tipo de escolha ou não? Como é que é na prática? Eles já vêm com essa fala, né? Olha, eu quero acolher bebê. Ah, tá certo. E aí a gente vai trabalhar em cima desse desejo da família. Por que que eles falam isso, né? Será que de fato ela vai conseguir? Vai cuidar em casa? Vai para a creche? Como que vai? Qual é a rede de apoio? Isso é muito importante. A gente vai entender. Você fala assim, não, quero adolescente. A gente vai entender também, né? A equipe técnica vai fazer um psicossocial, tem o assistente social e o psicólogo vão fazer todo um trabalho ali. Eles têm uma dupla técnica de referência para entender qual é a rotina daquela família, o que seria ideal, quais são as suas experiências pessoais, né? De presente, né, passado e futuro, como que seria isso, essa criança para eles. E nessa capacitação, ela vai tendo uma ideia de que contexto também essa criança vem, né, para que ela também tenha o mínimo de condição de lidar com as demandas que aquela criança vai trazer, né? E, vereador, o senhor falou, né, do tempo como secretário, né, do Estado de Desenvolvimento Social. Esse Famílias Acolhedoras que a gente tem aqui no município, tem algum tipo de parceria com o Estado? O senhor tem alguma situação que possa ilustrar para a gente? Se existe, digamos assim, uma troca, alguma coisa assim? Não, o que nós conseguimos lá foi um relacionamento grande e aí uma frente também vinda do Ministério Público, que nos ajuda nessa questão, porque a gente está falando de processos judiciais, para que possa promover cada vez mais as famílias acolhedoras no estado de São Paulo. Nós temos alguns municípios como Campinas e alguns outros, menores até, que já fazem um trabalho de famílias acolhedoras. Nós temos, em média, 2.500 entre crianças e adolescentes que poderiam estar em famílias acolhedoras. Você vê, é um número grande, mas não é um número tão grande assim. Sim. Por isso que eu sempre aproveito a oportunidade quando eu tenho de falar, seja na rádio, seja aqui na TV Câmara, você que gerou curiosidade, né, se sente, olha, eu posso fazer a diferença na vida de uma criança, do adolescente. Porque quando a gente fala de famílias acolhedoras, Elis, as pessoas sempre pensam assim, mas eu queria ter uma criança. Ok, mas e quando tem irmãos? E quando tem 3 irmãos? Aí tem que ir os 3, né? Imagino. Não, o problema é o seguinte, para aqueles que vão partir para adoção, fica muito mais difícil ir para adoção. Porque você não pode adotar um isolado, né? A lei não permite. Então eles vão praticamente passar toda a sua adolescência e a sua juventude dentro de um equipamento. Agora, o que ela falou, o equipamento é diferente. Porque lá você está cuidando de uma criança menor, uma maior, você não sabe quem vem com um histórico de violência que acaba depois espelhando essa violência ali dentro. Então, o projeto a Famílias Acolhedoras, o projeto de Famílias Acolhedoras, para mim é um dos projetos fundamentais que eu já tenho trabalhado, não porque eu vivo isso, até porque eu sou um Famílias Acolhedoras aqui num modelo Tabajara, acho que não eu posso dizer. Original, não muito original, assim, Ou original, no caso é original, no né? caso, pode ser. Mas eu tenho sim trabalhado isso, né? Consegui aprovar aqui na Câmara Municipal para a gente poder usar parte do orçamento também para a gente poder fazer propaganda nisso. Certo. Fiquei muito feliz que semana seguinte que eu aprovei e o Bruno Covas sancionou, eu já comecei a ouvir na CBN propaganda, ou seja, as pessoas precisam entender o que é, precisam saber. Assim, não é um mar de gente, 2.500 crianças ou adolescentes no estado. A gente teria capacidade, sim, de tirá-los desses equipamentos. E não estou dizendo que os equipamentos sejam ruins, nem as equipes sejam ruins.
mas é completamente diferente. Tratamento diferente, exatamente, você individualizar ali e é o que o senhor falou. A entrega de carinho e de amor. Não é que eles tratem mal, mas é que eles têm tantos que eles têm que tratar do mesmo jeito, não dá para dar uma atenção, exato, né? Que uma família acolhedora dá. E a própria criança, o próprio adolescente, como ela falou, ele precisa disso. Sim. Ele precisa dessa atenção, né? Ele precisa desse carinho direto. Ele precisa aprender, né? Eu mesmo dei o exemplo aqui. Em alguns momentos, eu vi ela agindo de uma forma, eu falei, peraí, se eu sou, entre aspas, o pai, certo, eu preciso educar da mesma forma. Claro. Então eu falei, aqui a gente vai fazer assim, ó. Acho que você tem que tomar cuidado com isso, olha o tom de voz, respira para falar, sabe? E aí foi indo, até crescer, evoluir, né? E estar pronta para a sociedade. E Gisele, quando o vereador foi comentando, eu me lembrei, por exemplo, eu tenho amigos italianos que vieram para o Brasil adotar irmãos, porque não podia separar por causa da lei, não pode separar. Agora, no caso da família acolhedora, se tem irmãos em situação de vulnerabilidade, a família acolhedora tem que ficar com os dois, não tem? Explica melhor isso pra gente. Sim, se a família tem condição de acolher irmãos, ela já está disponível, né, no cadastro lá de famílias acolhedoras, certo, com a possibilidade de acolher irmãos. Tá. Hoje nós temos uma família acolhedora que está acolhendo 2 irmãos. Então, vai depender muito do contexto e da possibilidade da família. Acho que, não sei se eu posso falar sobre isso agora, mas a questão do contato, né? Você tem contato com ela, mas as famílias acolhedoras todas vão poder ter contato com as crianças que elas acolheram? Isso é uma pergunta. Muitas pessoas veem, mas eu vou poder ver a criança depois, vou poder ter contato com ela, né? Sim e não. Por que sim e não? Sim, porque quem vai decidir isso é a família da criança. Isso. Então, a família dela, né, a família para onde ela vai decidir se eles vão ter contato ou não. A maioria das vezes, eles têm contato. A maioria das vezes eles viram amigos, a maioria das vezes acabam virando aí padrinhos, né, da criança e vai vendo crescer. Nós, quanto serviço, a gente mesmo fica muito feliz, né, de às vezes receber a foto da criança, que a gente pegou pequenininho lá no hospital, já está grande e tudo. Então é super bacana a gente ver o desenvolvimento da criança. E ver que contribuiu, né, para o bem-estar daquela pessoa. Mesmo. Mas né? Pode acontecer de não. Se uma criança vai para uma família substituta e a família substituta fala, não quero ter contato e tudo, a gente precisa respeitar. Porque isso é o direito da família, né? Claro. Eles é que vão decidir. Olha, a conversa está maravilhosa. Eu adoraria ficar mais um dia inteiro conversando sobre isso. Acho que tem muitos detalhes ainda, mas certamente o pessoal da assistência social da família acolhedora pode dar todos os detalhes que quem tiver interessado em ir atrás disso. Eu vou pedir as considerações finais de vocês, do vereador primeiro e por último a Gisele, que também pode dar também uma ideia de quem tiver interessado o que pode fazer. Pode ser? Primeiro, te agradecer a Gisele, parabenizar pelo trabalho que eles fazem lá. Eu conheço a entidade, fazem um trabalho realmente maravilhoso. E é o que eu falei, se a gente tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de uma pessoa, por que não fazer por um período maior, principalmente numa criança ou num adolescente, que você ainda tem a oportunidade de moldar ele cada vez melhor, de fazer ele evoluir para enfrentar o que a gente vê pela frente aí. Sem dúvida, Gisele. Bom, como eu falei, toda criança, ela precisa de afeto para se desenvolver. Ela tem essa necessidade, nós seres humanos. Eu sempre falo que se nós adultos passarmos por uma situação difícil, eu puder escolher se eu tenho uma casa de alguém ali que vai me receber com aconchego ou se eu vou ter um acolhimento institucional, o que será que eu iria escolher? Ou se eu pensasse no meu filho hoje, né? Se eu passasse por uma situação difícil, ele precisasse ser acolhido, aonde eu gostaria que ele fosse acolhido? A gente pensar sobre essa questão, o quanto é importante estar em família para essas crianças. Elas precisam disso para se desenvolver. Então, famílias que querem saber mais, saber como se tornar família acolhedora, nós temos, né, o nosso Instagram, não sei se a gente pode colocar aqui. Claro, pode falar. Isso, que é o perolasantoamaro.ababrasil. Tá certo. Então, perolasantoamaro.ababrasil. Entra lá e já esclarece algumas dúvidas, perguntas, se precisar. Entre em contato com a gente, nós realizamos reuniões informativas uma vez por mês ou até em momento individualizado, se precisar. Ah, que ótimo, gente. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso mesmo estar com vocês aqui hoje, viu? Obrigada, Gisele, por tudo e pelas explicações tão pontuais.
Bom, esse foi o Sala de Visitas de hoje. Eu espero que você tenha gostado e te aguardo nos nossos próximos episódios. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a Câmara em todas as redes sociais no @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.